Bom, agora você vai entrar na seção dos gestos da leitura não verbal. Nós vamos iniciar pelos gestos negativos. Gestos negativos. A primeira coisa que nós vamos dizer, como introdução aos gestos negativos, é que cada um dos gestos que serão apresentados é lido pelo inconsciente do outro, que tudo sabe e tudo vê, desde o primata até o presente momento, através do DNA. Nós podemos chamar de DNA cultural e da ancestralidade, que vem também através dessa carga genética. A ideia é que você conceba a realidade do que nós vamos dizer. Isso é embasado, nós temos notas de rodapé à vontade para fornecer nos nossos livros dentro do curso, mas aqui a gente vai ficar circunscrito a pedir que você teste para você observar a veracidade desses referenciais. Lembre-se, nós somos consultores do jornal o Globo em matérias como Lula e Neymar PSG, o que significa que nós temos lastros para afirmar que esses gestos são o que eles significam. Você pode perceber que eu faço sempre esse gesto, que isso é um steeple. Steeple é torre de campanário em inglês. O steeple, ele tem a referência de empoderamento. Como hoje eu estou como mentor, especialista em leitura corporal, misturado na minha indumentária, eu estou gravando esse steeple. Normalmente eu faço algo mais amoroso, mais acolhedor. Hoje não, como eu estou aqui como especialista, eu montei um steeple que é lido pelo seu inconsciente e que me dá poder para falar com competência a respeito do que eu me propus a falar. Muito bem. O primeiro gesto é dedos das mãos cruzados. Quando você cruza os dedos, agora, cruzou? Aperta um pouquinho. Percebeu que até fica vermelho, que o sangue fica até na ponta dos dedos. É uma sensação agradável? Pode perceber que você é tenso. Significa que quando você está com a mão cruzada, normalmente quem faz uma oração faz assim. Quem suplica, suplica assim. Então, só para que você tenha uma dimensão, isso aqui é visto como súplica, como nervosismo, como tensão, algo preso, tenso. Significa que essa retenção é lida pelo outro como nervosismo. Se você está numa mesa de reunião e vai começar a falar com o seu cliente assim, primeiro que é um bloqueio. Você está de pé, com a mão assim, você está bloqueando o seu tronco. Sempre que você bloqueia o seu tronco, você está bloqueando o seu corpo emocional. Significa dizer que dedos das mãos cruzados, na frente do tronco, são duas informações. Primeiro, tensão. Então, eu estou com os dedos das mãos cruzados. Segundo, ela está na frente do meu tronco. Então, isso é péssimo se você quer gerar empatia, porque isso já te desliga do outro de imediato. O inconsciente do outro vai ler que você está nervoso. Lembre-se, vou reforçar isso o tempo todo. O inconsciente do outro sabe que isso significa tensão, nervosismo e bloqueio. Uma vez que você gerou tensão, nervosismo e bloqueio, você não conseguiu. Se é você fazendo, é péssimo para as relações. E se você vê isso nele? Bom, uma pessoa tensa e bloqueada, a última coisa que você faz é: e aí, tudo bem? Você não estreita laços com uma pessoa que está trancada. Porque se você fizer isso, são 1000 abelhas picando o corpo dela. Essa coisa do poliana, vamos lá, beleza, nunca viu a pessoa, e aí, beleza, tudo jóia? Gente, não, é um péssimo perfil, é o perfil invasivo, é aquele perfil, a pessoa não te conhece, isso não é amistosidade, isso é invasão. O outro não te deu autorização para tocá-lo, lembre-se disso. Gente, fiquem alertas, às vezes eu quero ser carinhoso, quero ser amoroso e quero ser inclusivo com pessoas que não querem essa amorosidade, não querem ser abraçadas, beijadas e muito menos tocadas. Por isso a leitura não verbal é importante, para a gente saber o que a gente oferece para cada pessoa. Todo referencial sólido das relações é calibragem, porque o excesso de amor também pode ser prejudicial se você não sabe como e para quem você dá, em que tempo você dá. Existem pessoas da minha convivência pessoal que às vezes eu não beijo. Então, tem pessoas que eu percebo que estão um pouco mais fechadas, que eu dou um abraço sem beijar o rosto. Que eu percebo que aquela pessoa está fechada naquele momento. Então, eu só abraço. Ela até acha estranho, porque ela está acostumada a ser beijada no rosto, pelo menos aqui em Campinas a métrica é de um beijinho só. Então, em vez de dar um beijo, eu só abraço. Quando eu abraço, aí ela estreita o abraço, porque ela não foi beijada. Justamente porque eu percebi que ela estava fechada. Quando você respeita esse tempo, não trata todas as pessoas do mesmo jeito, obviamente baseado nessa lapidação, você é treinado para isso como especialista em leitura corporal, você consegue estabelecer com cada pessoa um tipo de contato. Só que nós, sem o conhecimento, a tendência é de você estreitar laços com todo mundo para ser agradável, mas nem sempre isso é agradável.
Se a gente for um pouquinho leitor, a gente vê a reação das pessoas, de repente, ao ser abraçada num momento onde ela não quer ser. Eu, particularmente, também tenho momentos onde eu não estou satisfatório para ser abraçado. Teve um caso, há uns meses atrás, eu estava num evento, e uma pessoa ficou muito encantada, um senhor ficou muito encantado com a apresentação e tudo mais, e na hora de que ele veio me cumprimentar, olha, parabéns pelo seu trabalho, ele me deu um abraço, só que ele estava cheirando a charuto. Sabe quando a pessoa vem com forte cheiro de tabaco? E ele estreitou o abraço e não me soltava, foi extremamente desagradável. E ele não teve essa dimensão, que eu dei o abraço, eu sou solidário a esse abraço. Quando ele me apertou e que eu afrouxei o abraço e ele continuou, ele não teve a percepção de que eu não estava mais favorável àquele abraço. Lembre-se, são métricas específicas. Então, se uma pessoa está bloqueada, se a pessoa com quem você vai fazer interlocução de vendas já começou bloqueada, a primeira coisa é um cumprimento rápido, e ela bloqueou, e aí você vai manter a distância adequada e vai estreitar o laço somente quando ela destrancar essa mão e abrir o tronco para você. Até lá, você mantém uma distância, não a toque, mesmo que seja uma pessoa que você esteja acostumado a cumprimentar de uma forma um pouco mais estreita. O que nós propomos é calibre o seu cumprimento e a sua apresentação, e se é uma pessoa que você nunca viu, não seja o mesmo em todas as situações. E de preferência, seja sóbrio, porque esse excesso não é simpatia. Esse excesso de oba-oba acaba sendo visto pelo inconsciente do outro como uma invasão e algo desagradável. Lembre-se disso. Principalmente a mulher, ela tem 4 fases, que nem a lua. Se você pegar lá numa das 3 fases erradas, você dançou, tua venda já foi pro vinagre antes de começar. Nossa, a pessoa estava super interessada e aí ela desistiu do negócio. É porque você a invadiu e feriu alguma crença dela ou a invadiu de alguma forma que ela não gostou e ela se retraiu. Bom, se você sabe a leitura não verbal, você vai muito mais além. Nós estamos dando algumas métricas. Primeira dela, mãos cruzadas, dedos das mãos cruzados. Se é você, não faça, solta, relaxa. E se é outra pessoa, respeite esse bloqueio e crie a amistosidade de uma certa distância até que ela destranque. E aí você começa. Não começa a venda com ela assim. Espera ela destrancar isso, faz um small talk, faz um papo furado, e aí, como foi e tal. Fale de coisas agradáveis, não vai falar de notícia ruim que está acontecendo no Brasil. Fale de coisas agradáveis, faça um elogio sincero, destaca, nossa, que lindo seu cabelo, ou que bonito seu sapato, nossa, que bolsa bacana, nossa, que agenda linda, é a Moleskine, de onde você comprou? Fale de alguma coisa, de algum assunto que a agrade, e quando ela destrancar a mão, pronto, é o momento de começar a sua venda. É isso. Um outro gesto negativo são os braços cruzados. Braço cruzado. Primeiro, tá frio? Vamos calibrar. Tá frio? Não. Tá um ambiente agradável, tá até um pouco de calor, então não faz sentido a pessoa estar de braços cruzados. Os braços cruzados, eles têm algumas referências, nós vamos falar sobre todas elas da forma mais explícita possível para que você entenda e consiga se adaptar a essas novas informações. Primeiro passo, o braço cruzado, ele demanda que a pessoa esteja se protegendo de fatores ambientais no primeiro momento. Se não for, você já calibrou, é um dos nossos 6 filtros, se não for um fator ambiental e também não for um fator fisiológico, ela está com cólica, com dores naquele momento, não sendo nenhum dos dois, então é uma mensagem inconsciente. Essa mensagem inconsciente tem 2 vieses. Primeiro, nós temos na nossa estrutura mercantil que o mercado é de tubarões e a lei do mais forte, o mundo é dos espertos. Essa é a nossa métrica de mercado. E aí é onde as vendas predatórias acontecem. Nós estamos estabelecendo uma nova ordem mundial, né? Nós estamos estabelecendo uma rotina de pessoas solidárias, fraternas e que sim, fazer o bem no mundo de vendas encaixa e dá o triplo de resultado ao longo prazo. Muito mais do que venda predatória, que bate meta, mas não é sustentável. E muito menos internamente. Nem na inter-relação, nem na intra-relação sua com o seu universo, qualquer que seja a sua fé. Porque não dá para ser católico aos domingos, não dá para ser religioso aos domingos e tubarão de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Então, guarde essa métrica. O que a gente faz dentro das nossas religiões, o que se faz dentro da religião, deve se fazer o dia a dia. E venda predatória é antirreligiosa.
Só para a gente pensar que talvez a gente precise pensar nessa congruência, só para a gente estruturar uma congruência dentro da gente. Que se eu quero, eu não estou falando, você é agnóstico, tudo bem, você é ateu, maravilha. Para aqueles que não são, estou estabelecendo a métrica de que o comportamento de respeito ao outro ser humano deve ser a métrica em tempo integral, porque é isso que vai fidelizar o outro, qualquer que seja a sua crença, religião ou a ausência dela. Muito bem. Então, a principal métrica que nós vamos estabelecer é que nesse mercado predatório, nós temos 3 cérebros. O reptiliano, que é instinto de sobrevivência, fome, sede, sono e sexo. É o que nos mantém vivos e garante a preservação da espécie. Significa dizer que o cérebro reptiliano, se estourar uma bomba, em milésimos de segundo dilata minha pupila, eu fico pálido porque o sangue vai para a perna para procurar a rota de fuga. Então, isso é uma reação do corpo somático, uma reação de sobrevivência da espécie, que é máquina e motorista. Isso é uma reação da máquina automática, não tem nada a ver com o motorista. Aí, no motorista, no sistema límbico, que é o sistema do sentimento, do sistema das emoções, vem os músculos, a face do medo, os músculos do medo. Então, uma vez que esses músculos são eliciados, eu tenho, inclusive, como reconhecer, através da leitura não verbal, medo. Significa que, primeiro, eu tenho uma reação fisiológica da máquina. Imediatamente, em milésimos de segundo, eu formo a minha expressão, que é a expressão do medo. A emoção, medo. E aí vem o sentimento, que é a análise da emoção. Estou assustado. Então, reação fisiológica, cérebro reptiliano, sistema límbico, sistema das emoções, medo, e o sistema límbico ligado ao cognitivo, que é a análise da emoção. Estou assustado. Muito bem, essa é a estrutura que normalmente, essa estrutura que nós utilizamos para as nossas relações pessoais e intrapessoais, interpessoais e intrapessoais. Significa dizer que no momento em que eu vou interagir com o outro, eu tenho uma métrica ligada ao cérebro reptiliano. Normalmente a gente utiliza fome, sede, sono e sexo para gerar boas emoções. O mercado capitalista se montou em cima de fome, sede, sono e sexo. E a estrutura, isso viraram produtos para a satisfação do indivíduo. Mas os valores que estão aqui em cima, que é o sentimento, que é a análise das emoções, nós não conseguimos navegar na estrutura de valores, que é o que a gente costuma dizer, é o espiritual. Que, no fundo, nada mais é do que se abastecer de valores que são vitalícios. Que aqui embaixo, fome, sede, sono e sexo, eu tenho que repor a todo momento. Eu tenho que continuar comendo, tenho que continuar praticando o ato sexual, tenho que continuar dormindo, tenho que continuar fome, sede, sono, e tenho que continuar bebendo. E, às vezes, bebendo bebidas alucinógenas, drogas e bebidas alcoólicas que criam um estado de anestesia da consciência para eu não precisar mais pensar. Então, eu tiro a minha capacidade de pensar e vou lá para o cérebro reptiliano para a autossatisfação. É isso que é bebida alcoólica e a droga também. Significa que, quando eu perco a minha consciência, eu saio da esfera do vitalício, que é o amor, as criaturas, a fraternidade, a solidariedade, são os valores mais nobres que eu não preciso reabastecer. E que quanto mais eu dou, mais eu tenho, que é o transbordar para o outro. Uma vez que eu me invisto e me visto desses sentimentos, ou seja, desses valores mais nobres, eu não preciso tanto do cérebro reptiliano. Fome, sede, sono e sexo. Eu estou dando essa estrutura só para explicar isso aqui. Tem 2 referências, o braço cruzado. A primeira é que o braço cruzado aumenta o tórax. E quando você aumenta o tórax, significa que você criou uma estrutura de ficar maior. Quando eu fico maior, isso está ligado ao cérebro reptiliano. Lembra-se, preservação da espécie. Você tem, no urso, o urso fica de pé para atacar, ele fica maior. O pavão abre a cauda. A mulher põe o salto e faz o coque alto, ou usa a cabeleira, o black power. E o homem cruza os braços e empina o queixo. Até a mulher está cruzando os braços também, que é para aumentar a caixa torácica. Ou faz a posição do super-homem e Mulher Maravilha, para aumentar a caixa torácica, para aumentar o seu tamanho. Na natureza, os menores bichos, eles criam essa referência de aumentar o tamanho, abre a asa, faz um barulho todo assim, a cobra tem um chacoalho, sobra e fica em pé. Tudo isso é uma estrutura para impor sobre o outro o seu domínio. É uma imposição da imagem. Eu sou mais forte que você. Eu sou um predador e você é minha presa. Pois é
essas fotos mostram eu sou um predador e você é minha presa. E a coach costuma tirar foto, inclusive, de lado. Seja bem-vindo, eu vou te ajudar. Não é o que parece. Significa dizer que as fotos de braços cruzados, elas são fotos que não comunicam seja bem-vindo. Imagina, faz sentido? Seja muito bem-vindo. Não faz nenhum sentido. Não é melhor seja muito bem-vindo? Significa que essa postura de imposição, essa postura predatória, fechada, de peito grande, não é uma postura empática, porque é sempre uma postura que mostra eu sou mais forte que você, deita no chão, aqui eu sou o alfa, você bate o peito no chão. Significa dizer que não é uma métrica empática. Se for uma relação, se você está diante de uma pessoa e cruza os braços, aí vem a outra referência. Às vezes eu cruzo os braços para me defender. Lembra, o tronco é o meu emocional. Então, se você está sentado, se você puder ficar de pé e fazer assim, você vai ver que você está com o tronco defendido. E se você fizer assim, você está com o tronco exposto. Significa dizer que o meu tronco é meu corpo emocional. Quando eu faço assim, eu estou protegendo o coração e pulmão, que é a minha área da respiração, da troca com o meio ambiente e do sentimento. Existem algumas referências de que o coração, sim, o coração tem um cérebro e que ele consegue estar ligado ao sistema límbico. Ele tem uma referência com o sistema límbico. Isso é uma pesquisa recente, gente, que mostra que o coração ele tem inervações específicas que despertam emoções específicas. Então, o que foi analisado lá pelos romanos, né, de que as pessoas emocionadas disparavam o coração e aí eles transferiram a emoção para o coração, eles não estavam errados, porque métricas recentes da neurociência mostram que sim, o coração ele tem conexões neurológicas com o sentimento. Dessa forma, nós temos toda a capacidade de transferência para o outro quando eu estou aberto, quando eu estou de peito aberto, literalmente. Mas quando eu faço isso aqui diante de uma relação, porque eu estou defendido emocionalmente, seja muito bem-vindo, não faz nenhum sentido. Então eu só cruzo os braços, ou quando eu estou com frio, ou com uma fisiologia, uma dor fisiológica, que é o filtro ambiental e fisiológico, quando eu estou aumentando para ser o predador, para ser o cara, e esse cara é só vendedorzão predatório, ele não é empático, as pessoas não compram essa identidade por afinidade, ou por outra, e que eu estou defendido emocionalmente. E isso é péssimo para as relações. Se eu estou fazendo isso se você está fazendo isso enquanto vendedor, não faça, porque aqui é um bloqueio emocional, tira aquelas fotos. Só uma coisa, para onde está o meu umbigo está a minha atenção. Imagina, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Percebeu? Não faz nenhum sentido. Só que coach tira foto assim e assim. Isso aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não vende. Então, braços cruzados, se você está vendendo, não cruze. De preferência, nem se estiver frio, se for o caso, se for possível. Então, fique com o tronco aberto para criar receptividade com o outro, porque aí ele vai ver que você está aberto para uma interação e para uma interlocução. Agora, se o outro está assim e se está frio, ok, mas se não está frio, mesma coisa. Cumprimente-o rapidamente e dá o espaço que ele quer, porque ele está fechado para proximidades. Se você cumprimenta, lembre-se, beijo, abraço e principalmente da forma como você costuma cumprimentar todo mundo, para aquela pessoa que está de braço cruzado, são 1000 abelhas picando ela. Guardem isso. A sua empatia foi para o vinagre nesse momento. Cada vez que alguém se sente incomodado, começando pelo cumprimento, você já perdeu no cumprimento. Você quer perder mais do que simplesmente perder no primeiro minuto? Já perder empatia com a pessoa? É aí que a gente tem que ganhar. Então, se a gente pega uma pessoa de braços cruzados que está defendida, ou que até que está mais impositiva, se eu respeitar isso e dar o tempo dela, quando ela descruzar o braço, é quando a relação vai estar empática. Então, não negocie ninguém com o braço cruzado. Porque às vezes a pessoa está sentada na cadeira, aí você falou de um assunto, não, que o nosso produto vai ter que produzir 1000 peças por mês e a pessoa cruzou o braço, tem problema. Se você continuar falando, bypass, assim, perdeu, porque tem problema aí. Ele já mostrou que está trancado para aquela situação. O que você pode fazer é devolver. E o que você acha a respeito dessas 1000 peças por mês? Maravilha. Você conseguiu criar um movimento de diálogo interno. Ele falou para você, estou trancado para essa informação, e você interagiu em tempo real. E aí você vai poder, ouvindo, redirecionar a sua venda. Porque isso é praticamente um não
ou é um problema grande para o seu negócio, que mais tarde vai cobrar uma taxa. Então fique alerta, braços cruzados, tem algumas posturas, elimine suas fotos, faça a calibragem, não faça para o outro, se o outro fizer, respeite, espera ele abrir, porque aí você vai saber que a relação está ecologicamente sustentável. É isso. Uma outra coisa que é bem importante de você observar é... Gente, acontece muito. Se você soubesse a quantidade de palestrantes que dão palestra assim, com o microfone na mão e mão no bolso, é inacreditável futebol clube o quantas pessoas cometem essa grande gafe. Porque uma vez que você coloca a mão no bolso, as suas mãos, tem gente que fala, se amarrar as minhas mãos eu não consigo falar, já percebeu? Na leitura não verbal, cada um, no nosso, deixa eu estabelecer, no método Leitura Corporal Brasil, do Instituto W.br, é bom que se saiba disso, que é um método específico, onde nós fizemos um estudo original, então nós não representamos outros métodos de ensino da leitura não verbal. Eu digo isso justamente para que não haja nenhum conflito, mas eu sei isso de outra forma. Então você veio de outra escola de formação. O método LCB é diferente, Leitura Corporal Brasil é diferente. Muito bem. Cada um dos 5 dedos tem um significado. O que significa dizer que cada um desses dedos tendo um significado, e a mão direita e a mão esquerda tendo alguma variação nesse significado, e os 6 filtros aplicados a cada um dos dedos podem também alterar o seu significado, significa dizer que a mão praticamente comunica você. Desta forma, quando eu escondo a minha mão, eu estou escondendo todas as minhas informações que seriam passadas para você, porque você não está vendo o que eu estaria te mostrando se eu manipular as mãos. Por exemplo, quando de repente você coça o rosto com esse dedo, você está mandando um sinal para a pessoa, ou quando de repente você dá um beijo no dedo mínimo, ou quando de repente você põe o polegar no queixo, tudo isso tem significado, porque cada lugar da face também tem um significado e que pode alterar o significado de cada dedo da mão. Matemática logarítmica. Tem centenas de combinações nas suas mãos que podem escrever frases para o inconsciente do outro que você talvez não gostaria que ele soubesse, por isso é que você põe a mão no bolso. Exceto, vamos colocar os filtros, exceto se tiver frio. Se tiver frio, você vai pôr a mão no bolso, aí tudo bem. Ou se tiver com uma cólica muito forte, você pode pôr a mão no bolso para apertar o baixo ventre. Ok. Um filtro, exceto o filtro fisiológico e o filtro ambiental, se a pessoa colocar a mão no bolso, ela está escondendo o conteúdo. Olha, vê se faz sentido, estou receptivo para conversar com vocês. Estou extremamente aberto para um papo franco, beleza? Percebeu? Não faz nenhum sentido. Significa que quando a pessoa coloca a mão no bolso, ela está escondendo. Se é você que vai conversar, fazer uma venda para criar uma referência empática com a mão no bolso e com aquela blusa listrada fininha que embaralha a vista, lembra? Você já tirou, mas se você usar, vendedor usa muito roupa listrada, gerente de banco e vendedor usa roupa listrada para esconder atrás do paredão. Ou seja, esconde as suas intenções atrás do paredão. Como você vai usar roupa tons mais claros, pastéis e nude, sem estampas, significa que você já vai estar mais aberto. Mas estar mais aberto com a mão no bolso não adianta nada. Significa, mão no bolso, se você vai com a mão no bolso, você está dando a métrica para o inconsciente da pessoa de que você está escondendo o conteúdo dela. Ao invés de não faça isso, evite a qualquer custo. Ou, em outras palavras, elimine da sua vida a mão no bolso na interlocução, melhor dizendo, para ficar muito claro que isso aqui não cabe em interrelações, justamente porque o outro vai entender isso como você escondendo o conteúdo. Dessa forma, você estabelecendo, você abrindo o tronco, lembra? E se expondo para a pessoa, você consegue ter uma comunicação mais eficiente para o inconsciente dela, ver que você está aberto. Mas e se é o contrário? Se você vai todo aberto, já se calibrou inteiro, já sabe inteiro ou inteira, já sabe o que fazer, o que vestir, como se portar, já selecionou suas tags, que é o seu Zé, já aprendeu a despertar o Zé, em síntese, numa comunicação eclética e estabeleceu todos os vieses saudáveis e solidários, empáticos com o outro. Você chega tudo pronto ou toda pronta e de repente você pega uma pessoa, beleza, vamos... E aí, tudo bem?
e aí vamos conversar com a mão no bolso. Bom, essa pessoa, ela está fechada, ela não está aberta. Isso aqui, ela está escondendo o conteúdo dela, ela não está aberta para interação. Então, se uma pessoa, exceto em questão de frio, lembre-se de aplicar os filtros. Se uma pessoa está fechada, a última coisa que você vai fazer é oi, tudo bem? Não, não vai. É oi, tudo bem? Com distância, cria um movimento, cria uma separação, cria uma distância onde ela se sinta à vontade, e quando ela fizer isso aqui, maravilha, você começou a conversar. Porque uma pessoa que com a mão no bolso pode ser também uma pessoa muito impositiva, que impõe os seus valores sobre o outro e é o sabe-tudo que esconde todo o seu conhecimento e que não dá o pulo do gato. Significa dizer que é possível, estou dizendo isso como palestrantes que fazem isso, estão escondendo o pulo do gato ou estão se achando mais e não vão entregar tudo que estão oferecendo. Fique alerta em relação a isso. Porque é um comportamento inconsciente, lembra? A pessoa não faz isso porque quer, ela faz isso porque o inconsciente dela tudo sabe, tudo vê e tudo mostra. Por isso, nós, especialistas em leitura corporal, sabemos que a pessoa está sentindo e com as perguntas certas o que ela está pensando em tempo real, ok? Muito bem. Uma vez que a pessoa está com a mão no bolso e está escondendo esse conteúdo, que pode ser inclusive um comportamento impositivo, eu escondo e estou impondo a minha opinião sobre você, seria interessante gastar mais tempo no small talk, no papo furado, nas perguntas mais triviais, e aí chegou fácil, conseguiu achar fácil o caminho, quer um café, nossa, que bacana a sua agenda, cria um movimento empático para estabelecer um contato, mas eu só tenho 5 minutos para falar com a pessoa, então gaste os 5 minutos para criar empatia. Não faça a venda para bater meta em pessoas fechadas, porque, de novo, você vai impor uma venda para uma pessoa que não está receptiva para receber. A primeira coisa, lembre-se, o comportamento saudável de fidelidade, teve a venda versus fidelização, que eu não citei nessa última fala. O comportamento saudável é dar o que a pessoa quer, no tempo que ela quer, na quantidade que ela quer, de uma forma que ela possa pagar e negar a venda se isso não estiver dentro desses viés, se ela não estiver dentro desses referenciais. Ou seja, olha, não compre porque você não é o que você precisa nesse momento. Não é o momento de você ter isso. Você não está em condições de ter isso agora. Espera mais um pouco que eu te ofereço uma promoção no mês que vem. Aguenta as pontas aí. A grande questão é, quando você cuida da pessoa, é como você cuidaria de si mesmo no momento de uma compra. Ah, mas você é alucinado para comprar? Então como você cuidaria de alguém que você ama no momento de uma compra? A referência é sempre passar para a pessoa o referencial de empatia que você observou ou respeitar quando não há essa empatia e criar essa empatia, criar laços antes de fazer uma venda. Mas se ele for comprar com outro, beleza, não era para ser com você, alguém vai predar e vai vender uma vez só para ele. Quem sabe depois ele volte. Vocês já viram aquela coisa? Ah, eu estava com uma operadora X. Aí uma promoção me levou para a operadora Y. E eu cancelei e voltei para a operadora X. Já ouviu falar dessa história? É isso. Se você abre mão de uma venda predatória, o predador que vendeu para ele não vai tê-lo por muito tempo, ele vai voltar para você. E é aí que você fala, tá vendo? Eu trato você com respeito, o mercado não trata. Aqui você vai ter respeito. Não condições excepcionais que o predador te dá, só que ele dá com uma mão e tira com a outra. Porque ele não, isso não é verdade, ou tem taxa subliminar, ou tem letra miúda, ou ele não está entregando o produto, ou esse produto vai dar problemas, se você não vai ter assistência técnica, não vai ter suporte, e aqui você tem tudo isso. Então o grande referencial tem sempre alguma coisa que o predador oferece para convencer o outro, que mais tarde que ele vai perceber que foi enganado, e o vendedor predador vai ser mal falado e vai ter grandes problemas. Além do fato, de novo, na intra-relação, jogou um prego para cima que vai cair na cabeça dele. 2 métricas, jogue flores, porque aí caem flores na sua cabeça. E é mais fácil viver sem inimigos. Então, no mercado de tubarão, nós teremos os pescadores que vão utilizar o amor como isca. Guarde essa referência. E você vai estar dentro do nosso selo do amor corporativo e colaborativismo civil, que em breve você vai poder, inclusive, colar no seu site, colar no seu avatar e transmitir essa métrica. Quem tiver no amor corporativo, as pessoas vão procurar, sabendo que você está dentro de um viés de solidariedade e de respeito mútuos. Todas as pessoas que se mostrarem empáticas a esse selo vão poder colar esse selo dentro das suas mídias e ter um público seleto, que são os clientes fidelizados, que a gente tanto fala aqui. Muito bem. Então, vamos passar para mais um?
Tem mais um gesto que a gente vai falar agora, que é extremamente comum, mais um posicionamento, que faz com que você tenha uma perda muito grande, que é quando você tem um pé à frente e outro pé lateralizado. Quando você dá atenção para a pessoa, os seus dois pés estão direcionados para ela. Então, se você está com o pé virado para um local que não seja a pessoa, e se esse pé está virado para a porta de saída, que é muito pior, o inconsciente dela está lendo isso, é simples. O seu pé, que está virado de lado, vai conduzir a atenção dela de que você não está com foco nela. Seria mais ou menos como eu estou falando aqui com você, e de repente eu faço isso. E de repente eu faço isso para conversar com você. Você vê que eu não estou com foco em você, o meu foco está lá. O meu foco é... Não, beleza, não, estou super interessado. Percebeu? Não está. Então, quando você tem um pé na frente e um pé lateralizado, significa que a sua atenção, você não está com 100% de foco na pessoa. Fique alerta quando você estiver dentro de um público, procura ficar de frente para a pessoa de seu interesse, como eu estou o tempo todo de frente para você aqui dentro desse vídeo. Sempre que eu lateralizo o corpo, eu perco, o seu inconsciente lê isso como uma perda de foco. E se você está conversando com uma pessoa que está com um pé para você e um pé lateralizado, assim, isso é péssimo, porque ela está dizendo para você, eu estou ouvindo você por empatia, por simpatia, empatia é melhor dizendo, por simpatia, estou sendo simpático, eu não tenho o que fazer, eu tenho que te ouvir, eu não consigo me desvencilhar de você, mas o meu objetivo é traçar uma rota de fuga no menor tempo possível. Se for o pé direito em rota de fuga, significa que ele está com um pensamento futuro de fugir de você. Significa dizer também que você está, de alguma forma, incomodando, você não está atendendo aos anseios dessa pessoa. Isso vale para todas as conversações, mas como o assunto aqui é vendas, nós estamos dizendo que, em vendas, primeira coisa, posicione-se de frente para a pessoa com os dois pés voltados para ela. Então, os dois pés voltados aqui, eu tenho a sua atenção, está ótimo. Para onde está o seu umbigo está a sua atenção, mas também para onde estão os seus pés está a sua atenção. Se você cuidado quando você fizer isso, porque é você em rota de fuga e o inconsciente dela vai ler isso como uma desatenção, como uma perda de foco e de interesse. Por mais que seu discurso seja a linguagem tem que ser congruente entre o verbal e o não verbal. Se porventura você observar isso na pessoa, muda a métrica, muda a forma de colocar. Pergunte para ela o que ela acha da conversa, se ela poderia dizer alguma coisa a respeito. Colha um feedback. Mas em momento nenhum continue falando se você não tiver 100% da atenção da pessoa, ou seja, o umbigo dela para você e os dois pés apontados para você. Enquanto ela estiver em rota de fuga, você não está fazendo uma venda, você não está empatizando, primeiro não empatizou, não criou uma conexão, não tem uma inter-relação, é quase um monólogo que você está fazendo e ela não está fixando. Então, ou você está falando demais, ou está falando que não interessa, de um jeito que não interessa, ou no momento onde não interessa. Pode ser que ela queira muito ouvir sobre o produto, mas ali é uma reunião social, ela não quer falar de vendas naquele momento, pode ser N situações. Mas em qualquer situação que você esteja enfrentando naquele momento, certamente tem uma situação onde ela não quer mais ficar na sua frente, ela está procurando uma rota de fuga. Então, fique alerta em relação aos pés e haja de acordo calibra de acordo com cada situação. Mas todas elas pedem que você alforrie ao outro do seu excesso de palavras, porque nesse momento você já perdeu, se é que você ganhou em algum momento. Existe também, infelizmente, um outro gesto extremamente negativo e que acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Você está sentado? Ok. Fecha a mão, do jeito que eu estou fechando aqui. Aperta só um pouquinho. O que você sentiu foi uma tensão. Bom, por que a gente fecha a mão? Quando a gente fecha a mão, isso quer dizer que nós estamos tensos, nós estamos irritados, tensos, nervosos, e dependendo de como está o aperto dessa mão, significa que eu posso estar até irado e não estou me manifestando. Isso é um gesto de controle do meu excesso dessa turbulência, desse incômodo interno, que de alguma forma eu não quero demonstrar de outra forma, então eu aperto a mão. Bom, pode perceber que um lutador, antes da luta, ele aperta as mãos aqui embaixo. Ou uma pessoa que está prestes a brigar, ela aperta a mão lá embaixo. Isso é um gesto reptiliano inconsciente. Porque no primata, quando o primata ele fecha a mão, o gorila, já viu o gorila batendo no outro?
Se ele bater de mão aberta, ele não causa tanto prejuízo quanto se ele bater de mão fechada. Então, fechar a mão para dar um murro é um gesto primitivo de autopreservação. A gente tem um mecanismo de fuga ou de luta. Quando não dá para fugir, eu luto. Isso é instintivo, eu não penso, eu simplesmente luto. Então a tendência a se defender é natural e a gente tende a fechar a mão, porque isso causa um estrago maior do que a mão aberta. Bom, se você se percebeu dentro de uma reunião, é muito comum em cima da mesa da reunião, a pessoa fechar, tá com a mão assim, e de repente ela fecha a mão. O inconsciente do outro vai ler isso como um ato agressivo, como um ato de tensão, de enfrentamento, de raiva, de incômodo, enfim. Dependendo dos fatores contextuais, pode ser até bastante negativo essa mão fechada em cima da mesa. Bom, no momento em que você fez esse gesto, leia a si mesmo. Peraí, por que eu estou tenso? Por que eu estou tenso ou tensa? Por que há um nervosismo em mim? Por que há essa tensão em mim? O que despertou isso? E a primeira coisa é desmontar. Por exemplo, eu estou me coçando inteiro agora. Vocês não têm noção do quanto eu estou me percebendo que eu estou cansado, que eu estou com uma série de desconfortos físicos, mas eu não demonstrei nenhum desses desconfortos para você. Exatamente porque não é o momento de eu demonstrar isso. O meu momento é de estar dando o meu melhor, de ser empático, de ser produtivo e de estar com a minha mente cada vez mais ampla para poder te oferecer o melhor conteúdo. Entendeu? Então, dentro desse referencial, cada vez que eu me sinto tenso, que eu percebo que eu faço um ato tenso, a primeira coisa que eu faço é desmontar e oferecer uma posição positiva, uma posição mais aberta. Aí sim, lembro, o corpo é a parte visível da mente. Se eu desmonto o corpo, eu também desmonto a minha mente. A Amy Cuddy, A-M-Y-C-U-D-Y, a Amy Cuddy é uma psicóloga americana que comprovou através de um mestrado que quando eu modifico o meu corpo para uma determinada posição, eu mudo a minha taxação hormonal. Significa que quanto mais cabisbaixo e fechado, mais os hormônios vão ser descarregados para que eu fique assim. E se eu abro a postura e elevo, mais hormônios vão ser descarregados para curar os hormônios negativos que estavam no meu corpo. Ela comprovou isso através de um mestrado. Amy Cuddy, procure, tem até no TED, tem uma ótima palestra sobre ela, tem inclusive a power posing que você vai poder utilizar antes de entrar numa reunião de trabalho, etc. Só fique claro que no momento em que eu me percebo numa posição tensa e que eu desmonto, eu também estou desmontando, ajudando a suavizar a minha tensão. Isso é cientificamente comprovado. Muito bem. Agora, e se eu percebo o outro? E se o outro está, se eu estou conversando com ele, de repente ele fecha a mão aqui, ou fecha a mão aqui, ou fecha a mão aqui embaixo. Quando ele faz isso, ele está falando, estou tenso, ou com você, ou com o que você está falando, ou com o momento que você está falando, ou do jeito que você está falando, ou, enfim. Existe alguma tensão, você não sabe o que... Lembra, a gente sabe, nós especialistas em leitura corporal, sabemos em tempo real que a pessoa está sentindo tensão. Por que ela está sentindo, eu não sei. Mas enquanto ela estiver numa posição tensa, mesmo que seja, vi uma pessoa no ambiente, fiquei tensa, quero bater nele, mesmo que não seja com você, a tensão, uma pessoa tensa é péssima decisora. Você não consegue fazer uma venda equilibrada para uma pessoa tensa. É incompatível você ter tensão e empatia na mesma frase. Não existe. Significa que, você não é um especialista ou uma especialista em leitura não verbal, mas você é uma pessoa que pode aprender a interagir minimamente até que você se forme num curso como nós oferecemos aqui para se tornar um especialista. Até lá você pode minimamente melhorar, minimizar o impacto negativo das suas relações, das suas interlocuções. Se eu perceber o outro com a mão fechada em tensão, eu vou criar métricas para que ele fique mais à vontade, mais favorável, e se acabar o meu tempo e eu não tiver tempo de falar sobre o produto, eu remarco ou eu perco essa venda, porque com ela tensa você não consegue fazer um bom negócio. Se você conseguir ampará-la e colocá-la bem, independente da venda, você fez bem a um outro ser humano, e isso é uma flor jogada para cima, que certamente vai cair na sua cabeça em forma de flores no futuro. Lembre-se. Quando o ser humano é o meu foco e não a carteira dele, aí sim eu entendi o conceito da venda fidelizada. Porque quando a carteira dele é o objetivo, eu simplesmente me tornei mais um predador que jogou um prego para cima que vai cair na cabeça no futuro. Lembre-se, o conceito de venda solidária é aquela onde o outro é mais importante do que a sua carteira. Significa que quando o outro é mais importante, no futuro, cheio de flores, sua carteira vai encher e os seus cofres transbordar. Porque o universo é próspero, ele quer pessoas do bem e prósperas fazendo o bem comum. O universo só prospera quando ele tem seres que prosperam dentro dele.
se a gente não prosperou, se a minha vida não está boa, 100% dela é o resultado das minhas ações. Então, se a minha vida não está boa, eu melhoro as minhas ações. E o resultado vem. Tá claro? Essa é a ideia. É um pensamento. Se você compartilhar dessa ideologia, então siga essas orientações, que não são dicas, são orientações técnicas de um especialista, com um curso inteiro embasando tudo isso, fazendo com que você obtenha mais resultados do que obteve até agora. Existe também uma péssima postura, que é muito comum na maioria das interlocuções, infelizmente no meio corporativo, nesse mercado predatório, é o que mais existe. Quando uma pessoa está com queixo na linha do horizonte, tem uma comunicação. Se eu abaixar, tem outra, e se eu elevar, tem outra. É imediato, não é? Se eu falar com você assim, mudou? Como é que você sabe? Você lembra, o seu inconsciente sabe, desde o primato até o presente momento, o que significa esse queixo para cima. Então, se eu falar com você desse jeito, vai mudar completamente a nossa relação. Isso significa dizer que todo o referencial do queixo para cima é para eu ficar maior, porque quando eu ponho o queixo para cima, eu trago o meu peito para cima e abro o meu ombro, que é a postura de enfrentamento. É a postura do MMA, dos lutadores. Porque ficar maior é intimidar o outro com esse brutamonte imposto sobre ele. A grande referência é que o queixo para cima é utilizado por pessoas, mesmo por mulheres, que a gente chama das generaisinhas, é utilizado por pessoas de todos os sexos e idades, inclusive em crianças. Tá? A criança, para ficar maior, ela acaba empinando o queixo também. A grande referência desse queixo, dessa elevação do queixo acima da linha do horizonte, faz com que haja uma imposição de ideias sobre o outro. E isso é péssimo para as relações. Se você faz isso o tempo todo, treina no espelho antes de conversar com as pessoas. Porque nós estamos falando aqui direcionando para venda, serve para a vida, mas a gente está direcionando para vendas. Se você chega impondo a sua opinião sobre o outro, se o outro não gosta de pessoas impositivas, se tem um referencial de um chefe, de um patrão, ou veio do meio militar com essa referência impositiva, porque vamos guardar a métrica, aspas. O militar, o coronel, o coronel age assim: olha, soldado, por favor, você poderia fazer a gentileza de entrar em forma, assim que ele fala? Não. O que ele fala? Soldado, e cria essa métrica. Isso gera o poder pessoal, porque num sistema de guerra, ser soldado por gentileza, morreu todo mundo. Tem que dar comandos muito rápidos, então cabe no quartel. Isso é a autoridade hierárquica dentro de um sistema militar. Transportando isso para dentro, para o civil, quando o civil faz isso, a autoridade hierárquica transforma-se em autoritarismo civil, que é a imposição da ideia sobre o outro. Que é isso que nós dizemos. O queixo elevado aqui no mundo civil, ele é visto com maus olhos pelo outro que não quer a imposição da sua ideia. Ele quer ter uma troca lúcida e empática com fins ecologicamente sustentáveis, com mínimos ganhos para todos os envolvidos. E essa é a nossa métrica de vendas. Nós acreditamos que fazer o bem no mundo de vendas cabe. E como cabe? A gente só consegue fidelizar pessoas quando nós tratamos essas pessoas com dignidade. A dignidade que nós gostaríamos de ser tratados. Sim, nós somos a mudança. Nós estamos vendendo a ideia de sermos a mudança que a gente quer ver no mundo, que é o meme de Facebook. O santo sabe o meme de Facebook, tudo sabe, tudo bem. Só que se a gente praticasse mais, não precisaria postar tanto. Seria uma métrica, seria o primeiro impulso. Ah, mas não é, porque esse mundo está perdido. No mundo perdido, a gente precisa se achar. E um dos caminhos para a gente se achar é ser solidário com o outro e não impositivo. Se você faz isso, guarde muita atenção. Eu tive que praticamente pendurar um pêndulo no meu queixo, porque eu sempre fui muito impositivo, prepotente, arrogante. Eu fui tudo pior. Se vocês hoje me acham ainda prepotente e arrogante, eu venho curando esse prepotente e arrogante há 20 anos. Justamente porque eu não quero mais impor ideias. Eu quero compartilhar o fruto de 20 anos de experiências combinadas e é o self-service se você pega, se quiser. A grande questão é, se você pegar, estou afirmando que você vai ter brevemente métricas muito positivas, feedbacks positivos, vai vender o triplo em menos de 3 meses e você vai ter relações com clientes que você levaria para comer na sua casa. Essa ideia de sair da impositividade, mesmo sendo bom, mesmo você achando que está transmitindo uma coisa boa, ainda assim é impositividade.
Então não cabe relação onde o seu queixo sobe toda hora. E se você me viu subindo o queixo aqui, então eu fui impositivo em alguns momentos e eu tenho que me corrigir. O tempo todo a gente tem que ficar alerta, porque o nosso inconsciente ele é dono de verdades absolutas e que às vezes não vai ser, eu sei o que é melhor para você. Isso é um absurdo. A gente não sabe o que é melhor nem para a gente mesmo, porque 99% da gente, a gente não sabe quem é. Nós só sabemos 1%, a gente só sabe 1% da gente mesmo, que é a consciência. O resto é inconsciente. Se eu não sei o que é melhor para mim, como é que eu posso saber o que é melhor para o outro? Baseado em quê? Então, a grande referência é, eu posso sugerir que o outro, como por exemplo, eu estou sugerindo aqui que você possa aplicar essas métricas que nós sabemos de forma protocolar que tem resultados. Mas se você não quiser usar, então você tem o livre-arbítrio de não usar. Bom, você pode reproduzir até o momento de comprovar se dá resultado ou não, ou você pode simplesmente negar por uma crença, não vou fazer porque eu não acredito, mas você não precisa acreditar. Nós estamos dizendo que é cientificamente comprovado essa interação e você é baseado em evidências que você mesmo pode comprovar. Eu olhei e não gostei, eu olhei e gostei, e aparentemente eu não sabia nada sobre. O que você chamava de intuição nada mais é do que um sistema de leitura de inconsciente para inconsciente. Tá vendo? Nós estamos dando métrica para você decidir se você vai fazer ou não. Isso não é uma imposição. Nós expusemos uma base de dados extremamente sólida, com 2 nomes fortes, Karina Falsarella e Ivan de Casalec, para que você recebesse uma informação de altíssima qualidade que fez com que esses 2 profissionais, que são líderes de mercado no seu segmento, não os únicos, mas estão dentro dos maiores líderes de mercado no seu segmento e que vão crescer cada vez mais. Isso dá feedback para vocês. A gente está dando currículo, mas isso é prepotência, arrogância e autovenda? Não. É métrica de que para que você se convença de que o que a gente está oferecendo para você é sólido. Porque quando eu falo para as pessoas não fazerem isso, há uma dificuldade muito grande de se reconhecer como impositivo. E se você não se reconhece, a gente só cura a ferida que a gente vê. Se você negar essa impositividade, então você se distanciou, porque o outro vai continuar lendo do mesmo jeito. Negar que eu tenho uma sujeira no rosto não impede que essa sujeira fique aí. Ela só está à disposição dos outros, comigo negando o tempo todo. Sempre que eu nego um aspecto negativo, eu continuo fazendo. Só que eu fecho os olhos. Seria o mesmo que fazer assim. Estou invisível, ninguém está me vendo. Não funciona. Pois é. A ideia é justamente essa. Nós estamos querendo trazer lucidez. Então, vença a sua resistência de se pegar em positivo nas relações, e se você for vender, queixo sempre na linha do horizonte, sempre, nem para baixo, nem para cima. É difícil, eu sei, tem que ter treino, então queixo sempre na linha do horizonte, com pequenas angulações, para que você não fique estático. Aí, se você perceber no outro, que o outro está falando assim com você, é uma pessoa ou impositiva, ou com forte código, ou autoritária, ou prepotente, arrogante, e com forte código a palavra não é sabedoria, com crenças com crenças bem estabelecidas. Eu quero dizer que ela tem crenças tão sólidas, ela tem convicções, essa é a palavra que eu queria achar, com convicções tão sólidas que ela acaba impondo essas convicções, porque ela acredita que essas convicções são superiores a qualquer outra opinião que possa existir no entorno. Então, se você pegou uma pessoa impositiva assim, saiba conversar com ela. A primeira métrica é: dê poder a quem quer esse poder. Então, dá o poder, valide, e depois concorda 100% com 1% de que você possa achar de positivo nela. No momento que você concordou, ela vai relaxar, porque ela não precisa mais impor, que teoricamente você já comprou a verdade dela. E aí você pode colocar suas ideias, desde que o fim seja ecologicamente sustentável. Com mínimos ganhos para todos os envolvidos, certamente você vai ter uma parceiraça aí e vai fazer uma super conexão. Então fique alerta. Todo o sistema gigantesco que nós temos para oferecer aqui é baseado na interpretação e na condução das pessoas, cujo final vai ser bom. Porque aí, se você tem uma pessoa dona de uma verdade gigante te comprando, ela vai te vender bastante. Pode ter certeza disso. Porque algumas pessoas dizem: nossa, se fulano comprou, então é bom. Porque não é qualquer um que passa pelo crivo dele. Se você passar pelo crivo de uma pessoa impositiva, certamente ela vai te vender. E aí você fidelizou não só ela, mas a carteira de clientes dela também. Agora, a gente vai falar
de uma referência extremamente sólida em se tratando de empatia. Bom, quer perder completamente a sua empatia? É apertar a mão da maneira inadequada. No mercado de tubarões, o aperto de mão firme mostra o teu poder, a sua imposição sobre o outro. Bom, na referência empática, ou seja, no colaborativismo civil, no amor corporativo, no respeito ao outro, a esmagar a mão do outro é uma péssima métrica, porque é uma métrica impositiva, que faz, o aperto de mão tem que ser algo agradável, tem que ser uma conexão entre dois seres humanos empáticos que vão fazer uma troca lúcida e sustentável. Quando você aperta a mão nesse mercado de tubarões, ele diz assim, que você tem que suplantar o outro e tem que impor a sua opinião sobre ele e tem que convencê-lo de comprar o seu produto. Nós já falamos exaustivamente disso dentro desse vídeo. Toda vez que você impõe ao outro e que você o convence, você ludibria o bom senso dele e mais tarde ele vai se sentir traído e você vai ser vendido, sim, como uma pessoa que não se deve comprar dentro do hall, dentro do mailing list dele. Então a ideia é que você existem algumas pessoas que iniciam um aperto de mão muito forte, calibre, porque às vezes você nem percebe, você nem sabe que você tem um aperto de mão muito forte, e você esmaga a mão da pessoa. Quando você esmaga a mão da pessoa, você está mostrando uma pessoa agressiva, impositiva e ostensiva. Particularmente quando eu, como especialista em leitura corporal, sei que isso é uma imposição. Pode ser uma imposição de ideias, pode ser uma suplantação, eu sou mais poderoso que você, prepotência, arrogância e até onipotência, se você vier isso com o queixo para cima, um peito estufado e etc. Bom, essa métrica gorila, sabe, essa métrica brucutu, funciona lá na selva, onde é a lei do mais forte. Mas eu acredito que nós já tenhamos evoluído o suficiente para que a gente possa estabelecer outras métricas. A métrica amorosa, a métrica da relação agradável, da relação sustentável. Está ficando meio piegas, tá? Parece um pregador falando isso. Pois é, falar de amor, de fazer o bem, de criar empatia, fica piegas, né? Fica babaca esse negócio de fazer o bem para os outros, não é? Falar de amor, como é babaca tudo isso, né? Pois é, quando o amor for a métrica das relações comerciais, nós teremos evoluído enquanto seres humanos. Então, o que nós estamos propondo é que você teste esses conceitos. Então, o esmagar a mão, pegar com a mão por cima, e aí, beleza? Que é a pessoa se sobrepondo à outra. Pegar nas duas mãos de quem você não conhece. A adulação é falsa simpatia. Poliana, vamos nos amar. Não, isso também é visto como falso, é visto como adulação excessiva. Todo excesso é um desequilíbrio. Todo excesso sobra, né? Todo excesso sobra em desconfiança, porque ninguém é tão simpático assim à toa. Na sua casa, quando alguém fica muito simpático, o que você fala? O que você quer de mim? Você está simpático demais, está querendo pedir alguma coisa. No mercado de vendas é a mesma coisa. Esse excesso de simpatia gratuito, o que você quer de mim? Está me tratando bem demais. Não trate bem demais nem bem de menos. Seja empático, calibre com a energia da pessoa, respeite o time dela. É uma coisa de você agregar o valor certo, na hora certa, do jeito certo e com a pegada certa. Significa ter uma referência de uma coisa agradável. As relações têm que ser agradáveis. No aperto de mão, quando você esmaga a mão da pessoa, você está esmagando a possibilidade de ter uma comunicação empática com ela. Quando você pega com a mão de cima para baixo ou pega com as duas mãos, isso tudo é domínio, é dominância extrema. A minha sugestão a você é que você aperte a mão da pessoa verticalmente, um aperto de mão agradável, calibrado com a força dela, significa dizer que, mas se a pessoa apertou que nem tubarão, deixa apertar, deixa esmagar a tua mão, como você está vendo aí na imagem, da mão esmagada. Por quê? Porque se o outro acha, se o outro precisa desse poder, dê o poder a ele, porque o poder é uma ilusão. Você dá o poder, ele acha que te domina e você vai poder conduzir os dois para relações ecologicamente sustentáveis. Então, sempre que você tem uma pessoa impositiva, dá o poder para ela. Mas se é uma relação de venda, então vá com um aperto de mão vertical, não assim, nem assim que é submissão, nem assim que é domínio, um aperto de mão vertical agradável, seu indicador não pode passar o punho da pessoa, então você vai pegar dentro da mão dela, você vai segurar só na mão dela, sem o indicador no punho dela, porque também é domínio, um aperto de mão agradável, como vai,
Se a pessoa apertou fraco, aperta fraco e sai rápido. Se a pessoa apertou em pinça, aperta em pinça e sai rápido. Não invada as pessoas. Respeite, calibre o seu aperto de mão pelo aperto dela. E aí, se a pessoa está defendida, um aperto de mão em pinça ou fraco, você dá um passo para trás, cria o espaço, e aí deixa que cria um assunto empático, cria um small talk, né, um papo furado ali que seja empático, destaca o melhor dessa pessoa sem adulação, e aí, naturalmente, ela se aproxima, e aí você pode estreitar laços. Se a pessoa vem muito ostensiva, dê o poder que ela quer. Lembre-se, sempre calibre com o outro. Se a pessoa está debilitada, eu crio um espaço e amparo. Se a pessoa está equilibrada, ótimo, estamos equilibrados. Se a pessoa está impositiva, eu dou o poder que ela quer e conduzo as relações para fins ecologicamente sustentáveis. Lembre-se, é mais fácil viver a nossa vida sem inimigos. E é mais gostoso viver a nossa vida com relações equilibradas nesse vai e vem solidário e fraterno. Porque fraternidade e solidariedade são forças no ser humano e não fraquezas. Então, no mercado corporativo, quando o colaborativismo civil e o amor corporativo forem métricas das relações comerciais, nós teremos um mundo nós seremos na mudança que a gente quer ver no mundo. A gente vai ter, onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, que é dentro das empresas, relações onde, por gentileza, gratidão e por gentileza serão métricas e não palavras ditas somente no final de ano, no momento em que você vai abraçar uma confraternização cheia de álcool na cabeça. Então fica aí a referência que nós podemos sim ter relações equilibradas com os nossos pares. Afinal, não adianta eu passar a maior parte da minha vida me estressando e me destruindo em nome de um dinheiro que vai pagar somente os remédios, se é que vai conseguir pagar. É essa a referência. O primeiro gesto positivo que a gente vai falar são poucos, mas são fundamentais. Se você souber utilizar, eles são fundamentais, que evitando os negativos ou conduzindo os negativos no outro e aplicando esses positivos, você vai ter uma métrica de empatia fora do comum. É o que nós utilizamos muitos aqui, alguns referentes ao nosso objetivo, que é criar o poder pessoal, mas sem impositividade. Então a gente conseguiu fazer essa métrica. Um dos gestos bem interessantes é o gesto do abraço entre as mãos, mas não apertado. Faz o abraço entre as mãos, nesse momento, pode fazer. Ok? Muito bem, fez. Sem apertar, pode ver que tem um calorzinho, é agradável, é gostoso. Agora sai dele e cruza os dedos como a gente já mostrou, e aperta um pouquinho. É desagradável, né? É meio preso, é meio tenso. Volta e faz o abraço. Viu a diferença? Então, como é bom para você, é bom para qualquer ser humano. Giacomo Rizzolatti, ele é o desenvolvedor da teoria dos neurônios espelho. Giacomo Rizzolatti comprovou que a gente repete o que o outro faz para ter a sensação que o outro tem, porque isso gera o aprendizado. Desde o primata até o presente momento, nós sabemos o que significa todos os gestos, porque uma vez que eu repito, uma criança faz assim, a outra, para ter a sensação que aquela pessoa está tendo. Segundo Giacomo Rizzolatti, esse neurocientista, ele diz que o neurônio motor ele tem fibras sensoriais e cognitivas. Então ele consegue mandar para a gente a interpretação, a fixação do significado de cada um dos sinais. Por isso uma pessoa boceja, a outra boceja. Uma pessoa ri, a outra ri. Uma pessoa faz uma posição, a sua tendência é de fazer também, para que espelhando essa posição eu tenha a sensação que ela tem. Então, essa métrica é boa para mim, é boa para você e é boa para qualquer pessoa que fizer. Então, se você está de pé, em vez de colocar a mão no bolso, em vez de cruzar a mão, em vez de cruzar os braços, faz um pequeno abraço e aí você vai poder conversar com as pessoas e a pessoa vai se sentir bem diante desse abraço. E qual não vai ser a sua surpresa? Que você vai ter provavelmente um espelhamento de posições positivas também. Isso faz com que você inicie uma métrica agradável, com que você conecta as pessoas num viés positivo. Outro sim, se você observar na pessoa essa posição na outra pessoa que está comprando o seu produto, significa um aceite primeiro seu, né, que está agradável, estou empatizado com você e provavelmente com o produto que você está oferecendo. Se você fala do produto e ela continua empática, significa que ela comprou você antes de comprar o seu produto. Ótimo, vocês têm uma métrica extremamente positiva para iniciar um processo aí, lembra, desde o princípio de despertar o Zé, de saber suas tags para despertar o Zé, comunicar em síntese,
dentro dessa comunicação ser eclético, trabalhar vendas versus fidelização, trabalhar fidelização com a conexão com o seu cliente, oferecer o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer e dentro do que ele precisa. E, por fim, e negar a venda quando isso não for verdadeiro. E, por fim, criar as relações, a linguagem não verbal, a linguagem corporal, para sustentar tudo isso que a gente construiu até agora. Você tem uma estrutura, um mapa mental de como ser quer vender? Desperta o Zé. De como ser um comunicador, como fazer uma venda com comunicação sintética, com comunicação empática. Então, o abraço das mãos, quando você faz, positiva o outro, e quando ele faz, é porque ele já está positivado em relação a você. É isso. Então, nós vimos que o abraço mudou completamente a minha relação com você, então eu vou manter esse abraço até o final, para que você possa ver como aqueles tipos de poder que você necessitava para ter credibilidade no que eu estava passando, modifica quando eu faço abraço, a minha posição, a minha expressão facial, muda tudo. Você tem uma métrica funcional muito mais eficiente quando você estabelece o que nós já estabelecemos aqui, uma relação de carinho, uma relação de conexão. Muito bem. Uma vez que você tem uma relação conectiva com a pessoa, nós podemos desenvolver um outro viés de observação. O 5 a cabeça, ele é feito, né, nesse plano vertical, e assim, sim, eu comprei o que você está dizendo. Existem algumas pessoas que falam assim, é claro que eu comprei, né? Existe uma incongruência entre o verbal e o não verbal, isso pode ser observado como linhas linhas investigativas. Quando é claro que eu comprei, aparece essa incongruência, faz com que você inicie uma linha investigativa para saber o porquê que existe esse conflito e onde está a raiz desse conflito, o que dá tempo de fazer ainda para reverter a venda. Mas, quando o gesto é positivo, às vezes a pessoa não faz um 5 com a cabeça. Às vezes a pessoa faz um 5 com os olhos. Então, imagina que uma pessoa está olhando para você e faz assim, ó. Essa piscada lenta, com uma expressão positiva e de repente até com um gesto positivo, significa que ela disse, sim, eu comprei o seu produto, eu me convenci do que você está oferecendo. Você não me convenceu, eu me convenci. Porque isso é um gesto suave, é um gesto de aceite, é um gesto empático, é um gesto de congruência entre o que ela está ouvindo e o que ela está manifestando, o que você está falando para ela e o que ela está manifestando. Você está oferecendo algo ecologicamente sustentável, dentro dos valores dela, e ela disse, sim, uma piscada bem lenta. Em outros contextos, isso pode mudar, lembra, nós temos 6 filtros, que em outros contextos isso pode mudar, mas especificamente com posições favoráveis, e se ela inclinar a cabeça e fizer um sim, vendeu mais ainda. Então fica aí a referência que esse sim, ele é fundamental para que você sintetize a tua fala e já vá para o final. Se você percebeu esse sim, tem 30 slides para mostrar, não mostra mais nada. Vão para a assinatura do contrato, depois você manda para ela o que ela precisa saber. Mas, se você continua falando, o peixe morre pela boca. Você pode perder esse sim, você pode perder essa positividade se você falar algo que fira alguma crença dela. Então, quando você tiver uma positividade, aproveite, finaliza. Tenha coragem de sintetizar a tua venda, não importa que você tenha que passar 1 milhão. Você passa 1 milhão depois, mas naquele momento vamos fechar e vamos assinar o contrato, porque o que você vai entregar vai agradá-la. Já agradou. Ela só precisa que você não destrua essa conexão. E essa conexão é destruída com uma única palavra que contraria uma crença dela. Ok? É essa a ideia. Ok, chegamos aqui à última dica positiva. Essa dica da linguagem não verbal e da linguagem positivada, da linguagem corporal, você vai ter baseado, continuo com a mesma métrica, calorosamente conectado com você, e você vai ter uma comunicação bastante empática quando você abrir, lembra que eu falei que o tronco é o seu interior. Além disso, além do tronco, toda a parte que não toma sol é dentro do corpo. A parte que toma sol é fora do corpo. Então, tudo que você está vendo é dentro do corpo e tudo que você está vendo agora é fora do corpo. Significa que toda a parte que toma sol é dentro, toda a parte que toma sol é fora, toda a parte que não toma sol é dentro. Assim, quando você fala com as pessoas mostrando a parte que toma sol, ou seja, fora do corpo, você está escondendo o conteúdo. Vamos comprovar isso? Seja bem-vindo. Não faz nenhum sentido, né? Agora, seja bem-vindo.
Percebeu que agora estou exposto, agora você vê dentro de mim. Então, toda vez que eu mostro a parte queimada de sol, a parte que toma sol para as pessoas, eu estou mostrando a casca, ou seja, eu não estou conectivo com elas. Então, seria mais ou menos como cruzar os braços na frente do tronco, mostrando a parte que está escondida, a parte que toma sol, escondendo a parte que não toma. Então, tem isso como métrica. Quando você roda a mão para fora, você expõe. Olha que interessante. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muda tudo. Então, o inconsciente do outro, assim como o seu, vai ler a parte clara quando você roda a mão para fora e mostra as palmas das mãos e expõe o seu corpo. Você pode ver que o tempo todo eu tive uma métrica de mostrar minimamente uma posição lateralizada, mas mostrando a palma da mão para você. Você não me viu falar assim, fechado em tempo nenhum. O estipo ele é um mecanismo específico de empoderamento e depois eu vim oferecendo os conteúdos para você. Significa que eu me conectei com você de uma forma bastante ostensiva. Toda referência que nós temos é muito sólida, é de amplitude, é de conexão, é de expansão. Tudo que nós vamos oferecer para você é que você conecte o outro a partir da sua essência. É importante que você entenda que todas essas métricas são reconhecidas pelo inconsciente do outro. Nós reforçamos muito esse conceito. Uma vez que você enraiza essa questão, você vai proporcionar ao outro uma amplitude muito maior. Então, olha, quando estou me expondo, eu abri o conteúdo para que você o acessasse. Quando você fala com a pessoa assim, maravilhoso. Se você pegar uma pessoa fechada, né, lembra a mão no bolso, etc., mas que dá a parte do sol para você, que está fechada para essa interação, ou seja, está recolhida em si mesma, então crie movimentos empáticos antes de falar em produto e em venda. Tenha coragem de gastar a maior parte do tempo para criar conexão com esse outro ser humano do jeito certo. E uma vez que você conectou, você só precisa de 2 minutos para vender. Porque aí você desperta o Zé, ela vai perguntar, aí vocês conversam mais 1 hora porque ela perguntou. Mas sair logo de cara fechando venda é péssima métrica. É um outro ser humano. Lembre-se, enquanto o seu foco for a carteira dele, você perdeu. Quando o seu foco for ele, enquanto ser humano, como eu posso ajudá-lo, aí sim você ganhou. Porque aí você vai conectar um outro ser humano, que é o que falta nesse universo. O caixão não tem gaveta. O dinheiro, a carteira que você esvaziou dele, você não leva. Mas o bem ou o mal que você fez para ele, certamente você vai responder para o seu universo particular, seja tenha você qualquer filosofia religiosa ou não. Mas a lógica diz, mesmo para o ateísmo, que se um prego é jogado para cima, ele cai na minha cabeça. Isso é observável, baseado em evidências. Então, minimamente, quando eu foco no outro e não na carteira dele, significa que eu vou ter relações ecologicamente sustentáveis, criando a tão sonhada fidelização que nós falamos durante todo esse processo. Muito bem. Então, expor o que você quer de forma a que ele observe isso inconscientemente e criar uma métrica até que ele saia dessa posição para se expor, quando ele fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vendeu. Então, é essa a ideia. É uma série de métricas positivas que aí é só resumir, fecha a venda e fideliza esse cliente a longuíssimo prazo. É isso. Existe uma métrica como bônus para passar para você que é bem interessante, que se você conectar a verdadeira síntese do que vai ser falado aqui junto com tudo que já foi passado, certamente isso vai fazer total diferença dentro do seu sistema. Que é o bônus verbal, que tem a ver também com outras métricas como velocidade, respiração, fala ao tom da voz, significa que graduar o tom com a velocidade, com a respiração. Se você fizer uma calibragem do outro, como o outro funciona, e se adequar ao tom, à velocidade e à maneira como ele se expressa, a sua voz, você certamente estará muito próximo de um rapport imediato. Porque às vezes, lembre-se, ser autêntico é impor para o outro a nossa loucura. Significa que se eu não me importar com a pessoa que está na minha frente e pretendo vender algo para ela que a satisfaça, a primeira satisfação a pessoa compra o profissional antes de comprar o produto. Por isso tem algumas pessoas que atravessam o país para vir fazer curso com a gente. Compraram a identidade do profissional, porque uma vez que você compra um curso e faz o avançado desse curso, um curso de 5 meses e faz o avançado de mais 6 meses, significa que você comprou também o profissional além do curso. Então, essa ideia de você ser parte da identidade do seu produto,
Não adianta ter um produto interessante se você não tem uma identidade que é compatível com essa relação harmônica, ecologicamente sustentável. Assim, se você impuser, não, que eu falo alto mesmo, que beleza, tal, e a pessoa não for afinada com isso, você pode ter certeza que ela vai consumir com você porque você tem preço bom, algum atrativo que ela não acha em outro lugar. Mas basta aparecer um concorrente que ofereça um tratamento melhor, que esteja mais alinhado com essa ecologia, que ela te deixa no momento seguinte. Às vezes a pessoa fica, você está vendendo só porque você tem algo que ela não acha em outro lugar. Basta ela achar que você vai ver a diferença. Foi o que aconteceu com o mercado. Existem algumas empresas que não tinham concorrente, como o MAP, e de repente apareceu o concorrente, eles faliram, desapareceu do mapa. Significa que não existe nenhuma venda sólida baseada nessa desarmonia, nessa imposição de mim, do meu eu sobre o outro. A grande questão é, se eu trabalho essa relação empática, calibrando o tom da voz, respiração, velocidade e movimento, então se você faz uma conexão, essa conexão bastante efetiva, de entrelaçamento de intenções. De repente a pessoa pode pensar assim, nossa, o Vandi tem uma velocidade, tom de voz muito agradável, por quê? Porque é parecido com o dela. Assim nós criamos um rapport imediato. O rapport tem vários níveis de rapport, um deles é o espelhamento, que é o mais conhecido, mas também tem esse rapport de intenção e de velocidade que a pessoa percebe, da voz, que a pessoa percebe de imediato. Modular a sua voz, velocidade, tom, etc., e respiração com a dela, faz com que ela te compre muito antes de você emitir qualquer conteúdo propriamente do que você está vendendo. Lembre-se, o objetivo é que ela seja a compradora e não que você seja aquele que oferece aquilo que ela quer comprar. Não você vendendo aquilo que ela não sabe ainda que quer comprar. A ideia é facilitar essa virada de chave, fazer com que ela se torne uma compradora em próximo de 2 minutos. Ou seja, seguindo toda a métrica, você quer vender Desperte o Zé, você vai entender que isso é possível. Já entendeu, você só vai colocar isso na prática do jeito que nós colocamos, inclusive aqui. A ideia é que com essa conexão você consiga evitar aqueles ruídos da comunicação tão comuns em pessoas que impõem a própria personalidade sobre a do outro. E se a personalidade do outro é muito ostensiva, você não precisa ficar ostensivo também. Basta que você não fique muito lento, porque uma pessoa muito acelerada, muito ostensiva, ela tem pânico de pessoas que falam que têm lentidão. Então, se acelera um pouco o teu ritmo para ficar próximo do dela, mas não entre na loucura dela, traga ela para o seu equilíbrio, se for possível. É essa a ideia. E nós estabelecemos uma métrica extremamente conectiva, uma métrica amorosa, uma métrica onde as relações podem ser muito mais sustentáveis se nós utilizarmos o amor corporativo e o colaborativismo civil. Toda referência que nós temos é de que o amor é a força mais poderosa do planeta. O amor jamais vai ser babaca e piegas quando a gente fala, imagina você chegando amanhã na empresa, a partir de hoje todos nós vamos nos amar. Você vai ser espancado. Ei, o cara tomou um chá no final de semana e não voltou até agora. É porque é natural. Se você falar de amor, é babaquice, é pieguice, é fraqueza. O sentimento, a emoção na empresa é visto como fraqueza. Como assim? Se a gente passa o maior tempo da vida na empresa, como não ser agradável, gentil, solidário, fraterno? Fazer o bem? Que babaquice é essa? Fazer o bem nada? Sim, fazer o bem. Quando uma empresa que tem um vendedor Neymar, que vende 100, enquanto a maioria vende 5, 10, 15, é uma péssima empresa. Porque está mostrando disparidade. Aquele cara lá em cima está mostrando que é inatingível. Isso não motiva ninguém, desmotiva. O cara que no terceiro mês seguido não bate a meta de 50% fica desmotivado. E não é porque não tem capacidade, é porque tem um modelão lá de vendedor bypass spammer que está vendendo, não está fidelizando nada, tá vendendo um monte e impondo para o mercado. Eu não estou dizendo que é uma regra, mas isso acontece. Esse vendedor spammer, ele não é desejável para as relações ecologicamente sustentáveis. E caixão não tem gaveta. Então, vender a qualquer custo faz com que, na intra-relação, a gente se sinta predado, porque a gente vai ter esses pregos caindo na nossa cabeça na vida pessoal. É só olhar a vida de um predador que você vai ver que ele não é equilibrado e nem tem saúde fisiológica de uma maneira geral. Bom, a métrica é que nós consigamos, nessa mesma empresa, uma empresa que tem um vendedor que vende 100 e o resto que vende 10, 15, 20, vende 50 produtos por mês. Agora,
coloca uma empresa 100%, né? Coloca uma empresa com todo mundo vendendo 50%. Quem vendeu ajuda a bater a meta do outro. Essa empresa vai vender 500 ao invés de 50. Então, o vendedor Neymar, que vende 100%, vende muito menos do que uma empresa onde todo mundo vende 50%. Onde todo mundo vende igual. Ganha-se muito mais porque ganha no volume, não tem ninguém desmotivado, está todo mundo a fim de bater meta, está todo mundo a fim de ir muito além. Então eu vou explicar até melhor se não ficou claro para você. Se tem um vendedor vendendo 70% dos produtos e o resto vendendo 2, 3, 5, 10%, esse que vende 70%, ele não é desejável, ele é inatingível, ele é inalcançável. Por quê? Porque a empresa vende um X. Agora, se todo mundo vender uma porcentagem igual, se tem 10 vendedores, cada um vende 10%, você centuplica a quantidade de venda, porque porcentagem significa que se eu aumento a porcentagem de venda dos vendedores mais baixos, eles vão vender muito mais quantidade porque estão motivados. Significa que quando o ser humano cuidar de ser humano, a gente sai dessa métrica de super vendedor e começa a colocar uma equipe campeã de vendas. Porque uma equipe campeã de vendas é aquela que vai fazer com que o grupo cresça. Isso é solidariedade, isso é fraternidade e sim, fazer o bem no meio corporativo cabe. Porque, afinal de contas, quando o ser humano cuida de ser humano, nós saímos dessa métrica predatória que pretende levar dinheiro junto com o caixão e não ações solidárias junto com a sua identidade, qualquer que seja a sua noção de eternidade, e que nós possamos gerar cada vez mais essa comunicação de coração para coração. E sim, o amor é a força mais poderosa do planeta. E sim, a solidariedade, fazer o bem, não é uma métrica babaca de uma sociedade fraca. Ao contrário, quando nós formos verdadeiramente amorosos, solidários e fraternos no meio corporativo, nós teremos evoluído enquanto seres humanos. A gente vai ter evoluído enquanto povo. Para finalizar, nós temos uma referência bastante sólida. O amor é a força mais poderosa do planeta. Nós acreditamos realmente que com essa conexão dentro das empresas, o amor corporativo e o colaborativismo civil, que a Karina Fossarella vestiu e transpira isso junto dentro desse trabalho, por isso nós unimos a nossa imagem, o Vande e a Karina Fossarella estão mostrando para o mundo como dois executivos de dois grandes segmentos, que é possível sim estabelecer um novo viés. E nós estamos nos esforçando para fazer eventos com cada vez mais pessoas, eventos cada vez mais abrangentes. Em 2018 nós temos uma série de propostas e vocês vão ver muito daqui para frente esses dois nomes juntos como parceiros comerciais que necessitam dessa expansão para que esse transpirar de amor chegue a cada vez mais pessoas. O amor de babaca não tem nada. Falar de amor no meio corporativo não é babaquice, não é pieguice. Chegar na empresa e falar, vamos nos amar a partir de hoje, pode ser visto como um ato babaca, fraco, piegas, só que esse piegas, ou esse sentimentalismo, nada mais é do que agregar valor na força mais poderosa do planeta. Essa ideia de ser um religioso aos finais de semana e segunda a sexta ser um predador não faz sentido. E nós estamos contrariando todas as métricas, levando fraternidade, fazer o bem, solidariedade e amor para dentro do meio corporativo. E aonde nós aplicamos esse conceito, as pessoas têm batido metas, têm ficado mais amplas, mais felizes, mais realizadas e muito mais próximas do seu propósito. Um propósito no sentido mais amplo, que é o propósito de ser humano cuidando de ser humano, se desenvolver, prosperar e crescer. Esse é o nosso recado, isso que nós gostaríamos de dizer para você. E aqui, nosso objetivo é trazer você nesse abraço fraterno e cada vez mais agregar valor dentro dessa métrica amorosa e solidária, e que você possa ser um multiplicador do bem, assim como nós nos esforçamos para ser. Lembre-se, eu, Karina Fossarella e todos nós temos um monte de falhas, mas a despeito das nossas falhas, nós nos esforçamos para contrariar aquele impulso de não fazer o bem, para só fazer. Então, nós temos todas as falhas, nós temos todo o impulso de tensão, todo o impulso de prepotência, arrogância, onipotência, etc. Manipular, ser interesseiro, nós temos tudo isso. Só que o nosso único segredo é que a gente se esforça
para que isso não seja a nossa métrica de vida, para que isso não transpire para as nossas relações. Afinal de contas, a gente só cura a ferida que a gente vê. O nosso mérito não é ser melhor, o nosso mérito é saber o quanto não é melhor e só oferecer o melhor, porque está vigiando para que ele não venha para a superfície. É ficar lúcido. O autoconhecimento mostrou que todos nós, seres humanos, somos iguais na nossa capacidade de ferir. E quanto mais consciência a gente tem disso, menos a gente fere. E é assim que a gente é. Nós reconhecemos a nossa grande capacidade de fazer o mal. E por isso a gente se esforça para fazer só o bem. Seja bem-vindos ao nosso universo solidário. Seja bem-vindo à Métrica Amorosa. Gratidão, saúde e paz.